Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast Homens de Fé. Eu sou o Padre Fernando Balves, padre da Copiosa Redenção, e eu confesso para vocês que é uma alegria muito grande que a gente esteja gravando esse episódio aqui, porque a gente está falando sobre homens de fé e nós tivemos alguns convidados e a gente fala sobre família, fala sobre comércio, fala sobre estudo, sobre todas as realidades em que o sagrado, a fé, a religião está na vida do homem. Mas uma coisa importante, e eu agradeço muito, vou apresentar o Padre Wellington aqui, é que eu também queria falar sobre vida de padre, né? Aliás, quebrar o vaso para muitas pessoas que às vezes acham que o padre é uma pessoa distante, que não existe, que não dorme, que não come, que não assiste futebol, que não tem uma vida pessoal, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre vida de padre, e aqui, para isso, eu fico muito agradecido por receber o convite. Temos o Padre Wellington. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Eu manifesto, assim, em primeiro lugar, uma surpresa pelo convite e, ao mesmo tempo, a alegria de poder estar aqui e ter esta conversa com uma pessoa tão agradável como é o Padre Fernando. A gente faz amizade fácil, né? O Padre Wellington é aqui de Ponta Grossa, é isso, né? Isso. Quem é o Padre Wellington, assim? O Padre Wellington, quantos anos de padre, o que faz? Então, eu sou natural aqui de Ponta Grossa, minha família daqui. Eu sou padre há 18 anos e trabalho atualmente na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. 18 anos já, padre? 18 anos já. Quando eu cheguei na primeira de filosofia, eu olhava o senhor lá no corredor, lá na ponta. Olha aí. Sim, 18 anos já. Estamos ficando velhos. Eu estou ficando velho. Eu vou fazer 10 também já, graças a Deus. E trabalho na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e no Tribunal Eclesiástico da Diocese de Ponta Grossa. Nossa, que chique, né? E que bom também que temos esse Tribunal Eclesiástico agora. E desse tempo que o senhor está agora na Guadalupe, o senhor passou em outros lugares também? Sim, minha primeira paróquia foi a Paróquia Santana de Castro, depois na Perpétuo Socorro de Castro, não fui o primeiro pároco. Depois trabalhei 6 anos em Ventania, depois em Tibagi e agora em Ponta Grossa. Olha, o pessoal da produção aqui está me dizendo que chegou uma pergunta aqui pelas redes sociais que é para mim fazer para ti assim. O que é ser padre, Padre Wellington? O que é ser padre? É muita coisa, Mas eu assim, sinto quando fala para mim, pergunta para mim o que é ser padre, para mim a palavra que vem é alegria. Alegria, sim. Eu acho que é uma realização por uma resposta dada a um convite feito, evidentemente, e que o senhor sabe tem tanta doação e tem sacrifício, mas diante de tudo isso, ser padre para mim é sempre uma alegria de viver na doação. O senhor é um padre feliz? Com certeza. É o segundo padre feliz do mundo, então, porque o primeiro sou eu, né? Vamos ter que disputar. Tá no empate técnico, né? Sabe, eu acho bonito quando um padre diz assim que é feliz. Uma coisa, bom, até porque as pessoas às vezes acham que a gente tá forçado a fazer alguma coisa e é a escolha mais profunda da liberdade, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, só uma pessoa profundamente livre pode se comprometer até o fim com uma obra tão grande que é levar o reino de Deus, né? Sim, sem dúvida. E mesmo com relação ao matrimônio, né, alguém pergunta, por que padre não pode casar? Viu? Escute, não é que o padre não pode casar, o padre não quer casar. Escolheu. Porque fez uma escolha, né? Eu acho que as pessoas lá fora estão mais preocupadas do que nós com isso, né? Sim. Eu estou muito bem assim, estou tranquilo. Não precisam arrumar a esposa para mim, não. Eu estou ótimo, viu? Por que a igreja proíbe o padre casar? Não, a igreja não proíbe. A igreja escolhe aqueles que não querem casar e que querem dedicar-se ao... E isso é interessante, né? Porque o Agostinho que falava de ter um cor unânimos, né? De ter um coração tão indiviso que a gente pode dedicar inteiramente àquilo que nós somos chamados a fazer, né? Sem dúvida. Pensa bem, se a gente tivesse que transferir esposa, transferir filho, mudar de casa cada vez que vai ter uma mudança, e, aliás, com que intensidade a gente ia poder fazer o que faz se precisasse dedicar tempo à família, que não é uma coisa ruim, mas que justamente porque é uma coisa importante, exige tempo também, né? Claro, sem dúvida. Padre, eu vou lhe fazer umas perguntas, então. Aquele bate-bola, não sei se o senhor está preparado, se o senhor conhece esse, é rapidinho assim, eu pergunto e o senhor me responde. Tá bom. 1 ou 2 palavras e
Não precisa filosofar muito, padre, porque às vezes o pessoal filosofa muito aí, e aí fica meio longe da coisa assim. Então vamos começar assim. Seminário. Aprendizado? O seu seminário foi com quem? Quem foi seu reitor? Agora quebrei o jogo já, né? Fiquei curioso para saber. Eu tive vários, assim, né? Mas alguns marcantes e que estão aqui trabalhando aí na diocese. O Padre Jaime, reitor de teologia, Padre Claudemir, que o pessoal conhece bastante, Padre Silvio Mocelin, que está na missão lá na Amazônia. Então, o Padre Claudemir também foi seu reitor? Foi meu reitor na filosofia. O Padre Jaime é o de moral, né? Professor de moral. Um paizão. Paizão. Nossa, sim, ele que me ensinou uma coisa importante que eu falo disso para os seminaristas até hoje, sobre a opção fundamental. Sim. Foi, na teologia, uma das aulas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, sobre plantar uma bandeira definitiva na escolha. Nunca tinha ouvido essa frase, eu quero comprar um caminhão, só para escrever um para-choque isso aí. Sim. E vou assinar Padre Jaime. Então vamos voltar pro jogo, porque daqui a pouco o Alex que está ali atrás vai precisar editar. Então, seminário. Aprendizado. Família. Dedicação. Dedicação é bom. Sacerdócio. Alegria. Paróquia. Doação. Uma palavra boa para bate-bola com padres. Pastorais. Desafios. Achei que você ia falar necessárias. Desafios. São mesmo. Eu tinha pensado de outra forma, mas essa aí completou bem a resposta. Hobby. Futebol. Verdade. Nisso a gente se entende bem, né? Sem dúvida. Para que time o senhor torce? Operário e Palmeiras. Nessa ordem? É difícil, viu, de dizer qual ordem. É os dois. Eu torço pro São Paulo, mas eu tô mais Operário do que São Paulo esses tempos, eles estão me dando mais alegria. Eu estava pensando, se um dia o Palmeiras vir jogar aqui contra o Operário, se o Operário subir para a primeira divisão, eu aqui vou torcer pro Operário, e lá eu vou torcer pro Palmeiras, porque não tem outro jeito. Até porque provavelmente o nosso índice de vitória vai ser menor. Sim, mesmo. sem dúvida. Estamos em etapas diferentes. Legal. Então o senhor gosta de futebol? Gosto. Conta aqui pra nós, eu andei acompanhando na rede social que você joga no time aí que ganhou um campeonato esses dias, né? Sim, isso eu posso dizer assim, sem falsa modéstia, eu sou campeão paranaense de futebol. Olha aí. Dos padres. Conta essa história pro pessoal aí, que eu vi isso aí, eu fiquei felizão. Já há 14 anos, o Regional do Paraná faz um campeonato entre os padres. Normalmente participam 10, 12 dioceses, né? E esse ano foi em Londrina e nós aqui do time da Diocese de Ponta Grossa fomos campeões. Se puder cavar uma vaguinha nesse lugar aí, padre, eu posso ser gandula, sou lateral esquerdo. Não é porque o senhor está aqui na minha frente, mas você sabe que quando eu estava lá, eu pensei a gente podia ter convidado o padre Fernando. Que eu jogo uma bolinha boa. Eu perdi um pulmão ao longo da vida aí por causa de uma doença, mas eu cheguei a passar numa peneira, sabia? Ah, é? Só não entrei pro time, não vou dizer aqui qual é o time, porque meu pai, que torce pro time adversário, falou assim, não vai pôr essa camisa nunca. Isso ajudou até na minha vocação aí, tá vendo? Sim. Então, futebol. Agora vamos falar assim, a gente vai fazer um break, então esse é o momento em que a gente quebra para aquela câmera ali, em que é a nossa, como é que se chama isso aqui? Sketch, né? É a nossa sketch, O Meu Homem de Fé. Né? Okay. Normalmente a gente diz que homem foi e é modelo para o homem de fé que eu desejo chegar a ser. E por quê? Né? Então, na câmera da confissão ali, Padre Wellington, quem na sua vida é o seu homem de fé? Pode ser 2. Pode. Um já está no céu, Frei Natalino Mascarello, dos Frades Menores Missionários, e Padre Silvio Mocelin. Padre Silvio Mocelin. Gente, que homem extraordinário. Sim. Ele me deu lógica. Ninguém também dá o que não tem. Essa era a frase isso. dele. Então ele é seu homem de fé? Ele é meu homem de fé. Por quê, padre? Porque eu vejo muito assim a fé como uma decisão de viver a fé. E eu olho para o Padre Silvio ao longo da história, e olha que tive momentos sofridos com ele, porque ele era meu reitor na filosofia, e ele era brabo, ele era terrível. Mas eu enxergava nele um homem que decidiu doar a vida, que decidiu viver a fé. Isso sempre me inspirou.
Independente de qualquer coisa, eu preciso me decidir a viver os momentos de fé. Olha aí. Sabe que o Padre Silvio é uma pessoa que eu considero assim, o senhor acabou de levar o sarrafo lá em cima, assim, porque eu considero ele um homem irrepreensível. Sim. Eu vim para a diocese em 2003, aqui para Copiosa, e ele foi um dos primeiros que eu conheci, e sempre que eu o vi, e depois nas reuniões do clero, e nas aulas, e em todos os lugares, eu sempre olhei ele como uma meta a ser alcançada. Sim. Nossa, sem dúvida. Que lindo. Fiquei emocionado agora dele ser o seu homem de fé. É meu homem de fé. Os outros convidados apresentaram o pai, avô, e claro, numa conversa de padre, ser um padre, claro. Sim, sem dúvida. Muito bem. E tem o Frei Natalino, que não sei se posso falar dele. Sim, né? Por favor. O Frei Natalino foi... porque eu sou de uma família evangélica. Fui batizado numa igreja evangélica. Minha família toda era evangélica. Então, eu depois dos 12 anos, eu abandonei tudo, né? Aquela fase que você quer assim um pouco se distanciar da influência dos pais, e fiquei sem nada. E por volta dos meus 17, 18 anos, eu conheci o Frei Natalino. Ele estava num grupo de jovens ali na Santa Luzia, e ele foi me chamando, me deu catequese. Um dia me perguntou se eu queria ser padre, e eu disse, olha, eu até posso querer ser padre, mas eu não quero usar essa roupa aí, porque ele usava hábito, né? Eu não vou me sentir... menores, né? Eles usam cinza. Eu não vou me sentir bem. Ele falou, não, mas não tem problema, tem padre de tudo que é espécie. Então, e ele me deu catequese, e me tornou católico, e me levou para o seminário. Só um pouquinho, padre. Acho que a boca do microfone do padre já tem que voltar um pouquinho, sabe? Ah, que dó. Nossa, eu admiro demais os Tupamaro, viu? Aliás, sim, porque eles sempre foram muito presentes na nossa vida, né? E eu fui dirigido sempre por um deles. Eu também. No meu caminho de formação. Pedi pro Frei Gabriel escrever a introdução no meu livro, porque uma vez ele falou no Winter, assim, que todo religioso devia ser uma amostra grátis do céu. Nossa, foi forte demais. Forte demais. Tamo junto? Poxa, vai ter que partir do Frei Natalino de novo? Pra pegar inteiro? Pra não perder. Nossa, ele... Depois ali do... No Frei mesmo. No Frei? No Frei que cortou ele. Poxa, tá bom. Mas não vai ser um problema, né, padre? Não. E o Frei Natalino, padre? Então, o Frei Natalino, ele me deu catequese, me apresentou a fé católica, me apresentou a vocação de ser padre, me dirigiu, mas acima de tudo, o nome dele é Natalino, evidentemente, porque ele nasceu no Natal. Ele morreu aos 33 anos, numa sexta-feira santa. 33 anos? Isso. Então, assim, Nossa, ele encarnou nele mesmo o mistério de Cristo. E ele é uma pessoa, assim, hoje eu penso nele, perto da morte dele, com 33 anos, com câncer, eu fico pensando assim, puxa, quando eu tinha 33 anos, comparado com o Frei Natalino, eu era um bobo. Ainda sou um pouco, mas agora um pouco menos, né? Ele tinha uma maturidade de fé, uma espiritualidade que me marcou muito. Ainda hoje eu visito ele no cemitério. Isso. Que benção. Bom, nós vamos girar então o nosso break, e a gente agora vai passar para um outro assunto. A gente falou muito sobre o padre, mas a gente quer falar sobre o Wellington, que não se separa, ontologicamente não se separa, mas falar sobre vida de padre, então a gente vai voltar rapidinho, é só o tempo de girar a vinheta. Muito bem, a gente volta agora então com o nosso segundo bloco do Homens de Fé. E se no primeiro momento a gente falou do padre, de como é ser padre, dos padres que também marcaram a sua fé, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do homem de fé, que é o Padre Wellington. A gente, como padre, nós temos gostos, nós temos vontades, nós temos hobbies. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque isso mostra também que o processo de vida espiritual e ministerial é formado sobre o processo de formação do homem, que a gente, que é entregar no coração de Deus também, né, padre? Então, assim, eu queria fazer uma pergunta sobre a sua vocação, né? Como é que o senhor descobriu
a sua vocação? O senhor falou que vem de uma família evangélica. E como é que lá dentro disso o ministério ordenado apareceu? Olha, eu tive contato com a fé e bastante intenso, porque minha família era evangélica e sempre deram um testemunho de fé para mim, né? Então isso de certa forma já estava assim, evidentemente que plantado no meu coração, né? Mas ali no final da minha adolescência, né, início da juventude, com 18 anos, como disse, eu conheci o Frei Natalino, que me apresentou a fé e assim, recente, conhecendo a fé católica, que até então para mim era estranha, ele me apresenta o sacerdócio como uma escolha de vida e também como uma resposta. E aquilo me tocou profundamente, eu comecei a fazer o acompanhamento e... Com quantos anos o senhor entrou? Eu entrei no seminário com 20 anos. 20 anos? 20 anos. Entrei com 15, padre. E olha, eu não sei o que o promotor vocacional tinha na cabeça, é um absurdo. Eu pedi para entrar com 13, né? Eu fui palotino 4 anos. Uhum. E se acredita que o promotor vocacional achava que um menino de 13 anos não tinha maturidade para decidir o que queria para o futuro? Mas não que absurdo, né? Não é possível. Então ele fez esperar 2 anos, sabiamente. Uhum. Mas graças a Deus era aquilo, né? Sim. E o senhor entrou com 20, então. Com 20. Chegou a ter a experiência de namoro antes, padre? Sim. Não muito, porque eu sempre fui muito tímido. Uhum. Sempre fui muito tímido. E isso dificultava as coisas, né? Ainda mais se você gostasse de outra pessoa que era tímida. Ah, é? Então era difícil o encontro. Mas tive a experiência de namoro, não de namoro sério, de namoro de adolescente. Assim. Uhum. E agora eu vou perguntar sobre o seminário. Assim. Bom, a gente vive fases diferentes, certamente, né? Mas como que no seminário foi para o senhor assim, o caminho de descobrir a fé, de ir aprendendo? Claro, a gente vai aprendendo também pela filosofia, pela teologia, pela formação, mas mais do que isso a gente vai aprendendo aquilo que a história vai escrevendo da nossa fé, né? Como é que foi o seminário para o senhor? Foi uma experiência de desafios? Foi de alegria? Essas duas coisas, né? Sempre um desafio por causa do comprometimento com estudo, com vida comunitária, que é bonita, mas que é difícil. É desafiador, né? Encontrar com gente. Mas sempre, para mim, sempre foi muito bom assim o período de seminário. Eu não tive assim grandes dificuldades, além da dificuldade assim do dia a dia. Então foi assim uma fase muito boa, né? Chegando no final bastante cansado, né? Porque o estudo exige bastante, né? Que ano foi? Mas de modo geral, eu terminei o meu estudo em 94. Meu tempo de seminário terminei em 94, não, entrei em 94. Terminei em 2004. Depois fiz um ano de pastoral antes de ser ordenado padre. Mas foi assim muito bom, um tempo de cultivar amizades que alguns ficaram padres e que duram até hoje, e também outros amigos que não ficaram padres e que se fazem presente até hoje na vida da gente, né? Tinha um padre na minha formação que dizia assim, que se a gente não virar padre, a gente pelo menos vira gente no seminário. Não é tempo perdido, ele dizia. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Inclusive, eu sempre brinco, né, que tem alguns amigos que saíram do seminário e que, quem sabe, dariam padres muito melhores do que eu. Bom, eu concordo com isso na minha vida, certamente. Eu não era o melhor. Eu era o que sobrou para Deus fazer uma obra com docilidade, eu acho. Mas nunca me considerei um eleito pelas minhas forças, não, viu? Sem dúvida. Que a gente se depara com cada limitação que a gente tem e se depara com Deus usando isso para fazer coisas grandes, né? Claro, a gente caminha na fraqueza. Bom, padre, e depois veio a ordenação. Onde foi sua ordenação? Eu fui ordenado padre na Paróquia São Sebastião, aqui de Ponta Grossa, e eu fui o primeiro padre ordenado pelo Dom Sérgio. Então, assim, foi... O primeiro? Foi o primeiro. Ele sempre lembra disso, né? 25 anos dele agora, né? Eu tentei convidar ele também, mas ele não responde o meu telefone. Gostaria muito de fazer um especial com ele, até para homenagear ele, sabe? Sim. Mas eu não consegui contato, infelizmente. E depois da ordenação, então, primeira paróquia? Eu fui trabalhar como vigário paroquial na Paróquia Santana de Castro.
E 6 meses depois o bispo me propôs um desafio que, se fosse hoje, eu não aceitaria. Mas a gente é recém-ordenado e animado, né? Enfim, para ser o primeiro pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Castro, né? E eu aceitei correndo, né? Porque a gente está cheio de gás e com vontade de fazer. E hoje eu esperaria um pouco mais. Mas foi assim uma experiência muito, muito boa. Fiquei 1 ano e meio lá, depois fui trabalhar em Ventania, que também assim, foi uma paróquia muito boa de trabalhar. Afinal, eu sempre gosto dos lugares onde eu passo, né? O senhor é um padre, assim. Eu acho isso muito legal. Eu acompanho o senhor, assim, a gente pensa muitas coisas parecidas, por isso que eu convidei o senhor também. Porque eu acho isso tão e é aqui que eu quero fazer essa transição, assim. Eu acho isso tão integrado, eu não consigo ver a separação entre o Wellington e o padre Wellington. Eu acho isso já é uma coisa natural, assim, né? Bom, é natural para todo mundo, claro, mas infelizmente às vezes as pessoas acham que é preciso separar o padre do Wellington, né? Então, por exemplo, a gente se encontra às vezes no estádio, né? Celebrei a minha missa, agora eu vou ver meu jogo e depois eu vou visitar o meu doente. E quem sabe eu vou sair ainda jantar com alguns amigos, né? Claro, é bem isso mesmo. Eu enxergo assim, alguém já me disse assim, padre, você é um padre muito mundano. Capaz. Assim, mas eu vi como um elogio, porque eu entendi o que a pessoa quis dizer, assim, né? Que eu sou um padre que está aí no mundo. Ela usou, o conceito estava um pouco mal definido, mas exatamente, entendi. Né? Então, depois eu estranhei também, né? Mas é que o senhor está aí, né? Está aí no século. mundo. Está realizando sua vocação. O senhor é secular, é para estar ali, estou, né? Estou assim, tenho amigos e convivência com pessoas por exemplo, agora faz tempo que eu não vou, até estou em dívida de ir treinar meu futebol, mas aí vou lá treinar o futebol, tem gente de todo jeito, né? De todo jeito. Eu tenho amigos muito próximos de convivência que não são católicos, dizem que são católicos, mas nunca aparecem na missa e eu não consigo convencê-los, né? Então, também, quando posso, vou lá no Allianz Parque, lá em São Paulo, assistir o jogo do Palmeiras. Eu vi a foto esses dias. Gente, a gente vai pôr as redes do padre, não sei se o senhor vai querer, se permitir, né? Para você poder acompanhar. O padre, ele gosta de um futebolzinho. Ele estava esses dias assistindo Palmeiras e quem? Sabe que eu não lembro quem que Deportivo Táchira? Eu acho que foi. Ou era aquele Wills? Era da Libertadores. É o último jogo, né? O Palmeiras jogou em casa na Libertadores. Sabe, eu nem lembro o nome do outro time, porque afinal o meu time se basta. E sabe que eu acho isso legal, eu acho isso bacana. O senhor tem, então, um círculo de amigos assim, com quem o senhor convive, mas não porque foi ser o padre da paróquia deles, assim, tipo, e tem os seus amigos do Wellington que saem com o senhor, que riem, que se divertem, onde o senhor pode se esconder de vez em quando também? Sem dúvida. Apesar que o padre Gilson, que não sei se foi seu professor, foi. Ele dizia uma coisa bonita, assim, ele dizia assim, olha, o melhor lugar onde o padre pode estar é na casa de outro padre, para descansar. Porque você está no seu ambiente, se você está descansando, a campainha toca, o telefone toca, e você sabe que não é para você. É quase um prazer isso, né? Sim. É verdade. Nossa, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista. Não ter que abrir a porta. Você está no seu ambiente e você sabe que... Então é bom descansar junto com padres. Também com padres, né? E o que o senhor gosta mais de fazer assim, quando vocês saem assim? Gosta de pescar, padre? Não gosto de pescar. Nossa, eu gosto de comer peixe. Agora, pescar eu não gosto. Perfeito. Porque pensa num negócio desconfortável. Você na beira daquele rio, cheio de mosquito te mordendo, e aquela pescaria que não rende, principalmente quando for a sua. Então eu prefiro... Posso até ir junto, mas eu fico lá bem só esperando o peixe. Bom, eu sou assim também. Se me chamar para fazer o peixe ou para comer, eu estou de parceria. Sim. Mas agora, eu não troco um livro por uma varinha de jeito nenhum. É mais confortável mesmo, acho essa ideia. Padre, tá voando rápido esse bloco aqui, Alex. Será que o tempo está no tempo certo ou é o meu relógio aqui? Eu queria perguntar para o senhor assim sobre a vida de oração
A vida de oração de um padre, né? Como é a vida de oração de um padre? Que, bom, veja, eu vivo em comunidade, o meu sino toca 5 minutos antes das laudes, da hora média, das vésperas. A gente vai, mesmo que dá uma preguicinha às vezes, você vai, até porque eu sou responsável aí da comunidade Fica Feio, eu tenho que dar testemunho para os meninos, né? Então a comunidade impulsiona muito a vida de oração na vida religiosa, mas claro, isso ajuda a cultivar daí a vida pessoal. Mas na vida do padre diocesano, há uma necessidade de uma disciplina muito maior nesse sentido, né? Como é cultivar a vida de espiritualidade e de oração? Com a maturidade que a própria idade traz, a gente aprende algumas coisas, né? E isso, a maturidade tem me ensinado, apesar que eu trago sempre isso comigo, que certas coisas é preciso decidir-se, né? Decidir-se. Então, eu me decidi a ter uma vida de oração. Então, assim, como para o padre diocesano, é claro, se você se organizar bem, você consegue, é um pouco mais difícil, porque você atende o dia todo, né? Você não pode dizer, agora eu vou rezar e não vou atender ninguém, por exemplo, né? Eventualmente até pode fazer, né? Mas eu, particularmente, não fico tranquilo de, no meio do dia, dizer para a secretária, olha, agora eu vou lá ficar 1 hora rezando e se chegar alguém eu não vou atender, né? Eventualmente é possível e até se deve fazer, mas não no comum da vida. Então, a minha vida de oração, e eu tenho uma convicção de que eu preciso rezar antes de qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu faço todos os dias, antes de fazer qualquer outra coisa, né, me arrumo, saio do meu quarto, vou para a capela e faço as minhas orações. E depois posso seguir o dia. Isso é como uma decisão, porque a gente pode até romantizar isso e achar assim, puxa, que bonito, mas é sacrifício. Né? Tem dia que você não quer rezar. Bom, a gente é humano. Né? Tem dia que você não está com vontade, não está com ânimo, mas eu tomei essa decisão, e essa decisão eu procuro levar assim a cabo uma tomada de decisão todos os dias. A vida de oração é uma tomada de decisão. Eu acompanho a vida espiritual dos seminaristas do propedêutico, então isso é uma coisa que tento passar assim para eles, né? E também nesse sentido, né? Eu preciso passar aquilo que eu procuro viver. Se eu não vivo isso, como é que eu vou dizer para eles que eles têm que rezar todos os dias, independentes? Ninguém dá o que não tem. Exatamente. Exatamente. Então é assim, e daí, claro, né, a nossa espiritualidade, a vida de oração é enriquecida pela celebração da Eucaristia. Aí uma pergunta que eu gostaria de saber sua posição sobre isso. É interessante, porque assim, algumas pessoas falam, olha, padre, você reza muitas missas e isso não necessariamente pode ser a tua oração. Né? Eu fui pároco em Rondônia por 3 anos e no meu primeiro ano eu tinha 56 capelas, você imagina? E daí chegou um momento em que eu estava celebrando tanta missa, no meu meu segundo ano de padre, e que algumas missas não eram oração para mim, eram só protocolo, porque eu tinha andado 50 quilômetros, andado mais, né? Foi quando eu fui para os meus exercícios inacianos que eu me descobri que eu precisei rezar isso. A vida pastoral, ela supre a vida de oração ou ela precisa de um complemento? Essa é que eu queria saber. Não supre. Não supre. Se você não tiver uma espiritualidade, se você não tiver vida de oração, a pastoral é cumprir protocolo. E cumprir protocolo aí sem oração acaba. Acaba, né? E você vai cansando, né? Não que com a vida de oração você não cansa também, mas é o que vai te alimentando, que vai te dando mais forças para você continuar. Então, não dá para dizer assim, não, eu fiz uma reunião, ou eu rezei a missa, e tá bom, claro, a missa é o principal da vida, mas deve ser cercada também de uma espiritualidade, de uma vida de oração. Gente, a gente está terminando esse bloco então. A gente vai passar para o último agora. Uma conversa muito boa, muito gostosa, padre. Nossa,
eu estou surpreso aqui com os frutos disso que a gente está vivendo. Você que está aí acompanhando, tomara que tenham muitos padres assistindo também. É legal quando a gente tem uma conversa de padre, a gente vê no outro padre a nossa própria vida, né? Sim. Então, quem está acompanhando, você que pode também compartilhar para o pessoal poder assistir, divulgar nas suas redes, e daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, a gente também disponibiliza as nossas redes sociais. E eu sempre falo das redes porque é o seguinte, a gente põe as redes aí que é para seguir mesmo, né? Para conhecer a gente. Sim. Se a gente está na rede, muitas vezes a gente usa ela para acompanhar os outros, mas quem usa, por exemplo, para evangelizar, e se você tiver uma pergunta depois, se você quiser, tanto para o padre quanto para mim, porque também sou padre, né? Mas é para o padre Wellington, que é o convidado, você pode daí pela rede dele entrar em contato, tá? A gente vai virar agora a vinheta e nós vamos então para o último pedaço do nosso podcast, O Homem de Fé. E a gente começa então o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Homem de Fé com o Padre Wellington, e nós estamos tendo aqui uma conversa sobre vida de padre. Nós já estamos, na verdade, indo para o final. O tempo passa muito rápido aqui, porque a conversa é boa, né? E a gente estava em off falando do Fred, né, padre? Sim. A gente terminou falando da vida de oração do padre, e eu queria perguntar para o senhor, quem é o Fred? O Fred é meu cachorro, meu companheiro. Ele me acompanha já há uns 8 anos. Ele está ficando velhinho já, assim, com a barbinha branca, como eu. 8 anos? Ele já deve estar com 60 anos de cachorro. Sim, já? Exatamente. Aham. Nossa. E conta para nós a história da capela, padre. Então, eu dizia que esses dias eu fiquei muito contente comigo mesmo, e eu conto isso também como um testemunho pessoal, assim, de que todas as manhãs, quando a secretária lá da casa abre a porta, o Fred, ele automaticamente entra e corre para a capela. Não é porque ele vai rezar, é porque ele sabe que eu estou lá. Então ele vai para me encontrar, vai lá dizer o bom dia dele para mim. Ele fica um pouquinho ali e depois sai. E esses dias eu digo que eu fiquei feliz comigo mesmo por causa disso, e me fez me tocar nessa situação, né? De que ele entrou correndo, foi lá na capela e eu não estava na capela. Eu estava tomando café. Então ele foi lá, olhou, não enxergou ninguém, ficou meio desenchavido depois que ele me enxergou. Mas isso, eu fiquei feliz porque ele está condicionado de saber que eu estou na capela, né? E eu acho importante também os meus paroquianos e todos vocês saberem que o padre está na capela rezando por vocês também, né? Que lindo isso. As pessoas às vezes acham que nós vivemos só para a oração, mas é importante saber que nós rezamos de fato, né? Sim. A gente, além de tudo isso, precisa alimentar esse homem de fé que nós queremos construir. Sim. Para a gente fechar assim o assunto, então, que mensagem que o senhor daria para os homens que nos acompanham ali, e que a gente fala sobre fé, a gente vai ter muitos convidados sobre muitos temas diferentes, mas para o homem que está pensando na sua vida de fé, enquanto ser homem, que mensagem o senhor daria para eles que nos escutam? Se quiser falar com aquela câmera ali, ó, eles estão te vendo tudo ali por dentro. Eu dizia há pouco assim que para mim a fé é fidelidade, e uma fidelidade que depende de uma decisão. Então, assim, a vivência de fé, ela passa muito mais por uma decisão do que por um sentimento, né? Às vezes a gente pode confundir sentimentos com fé. Se eu não estou muito bem, se eu não estou me sentindo bem, então quer dizer que a minha fé não vai bem, ou eu não consigo viver bem a fé se eu não estou muito bem. Então, viver a fé significa sempre uma decisão. Decidir-se por seguir Jesus bem de perto, mesmo nas dificuldades e principalmente nos momentos mais difíceis. Posso traduzir isso para dizer assim: olha, eu não estou com vontade de ir à missa porque eu não estou bem, eu não estou com vontade de rezar porque eu não estou bem, porque me aconteceu isso ou porque me aconteceu aquilo. É preciso tomar uma decisão, fazer uma opção fundamental de vida, que é a vivência da fé. Então, em todos os momentos, é preciso decidir-se viver a fé, mesmo que às vezes por dentro não esteja muito concorde. Nossa.
Que bom. A mensagem é muito linda. Padre, nós vamos terminar. Esse aqui é o momentinho em que a produção chama assim de a oração. O convidado faz a oração que nasce no coração. Normalmente eu termino fazendo a bênção, mas isso aqui perdeu todo o sentido na nossa conversa, ter o padre aqui, né? Eu gostaria de convidar o senhor a rezar um pouco conosco, do jeito que o senhor se sentia à vontade de fazer, e terminar abençoando o pessoal. Nesse momento, então, a gente coloca o GC também, a gente vai disponibilizar as redes sociais para que quem estiver agora acompanhando possa também nos seguir, nos acompanhar e ver um pouquinho de quem é o Padre Wellington também, conhecer o projeto Homens de Fé, conhecer o Padre Fernando, prazer, né? Seja sempre bem-vindo, viu? Padre, contigo toda a palavra e o espaço necessário. Hoje nós estamos vivendo véspera de Pentecostes, dia 4 de junho, então queremos clamar ao Espírito Santo. Espírito Santo, vinde em nosso socorro, vinde em auxílio da Igreja e de cada um de nós. Ajudai-nos, dai-nos força, coragem, sabedoria, para que a cada dia possamos nos decidir a viver com fidelidade e nos aproximar nas nossas palavras, ações, no nosso jeito de viver, que nos tornemos cada vez mais parecidos com aquele que envia esse Espírito, que Ele nos ajude, que Ele nos dê força e coragem para vivermos e para sermos homens e mulheres de fé. Que assim seja. Amém. Amém. Dai-nos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, eu renovo minha gratidão pelo Senhor ter vindo. Renovo também assim o carinho que eu tenho pelo Senhor. A gente vem se aproximando aos pouquinhos. Sim. O padre vem atender a confissão dos seminaristas aqui também com tanta dedicação e tem feito um bem imenso, viu, padre? Por isso mesmo eu convidei o senhor, porque a gente precisa ter por perto as pessoas que nos fazem bem. Eu agradeço também, como formador aqui também, por isso. E espero que o senhor saiba que pode contar sempre com a gente também aí, né? Obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês e a gente se encontra na semana que vem em mais um podcast, O Homem de Fé.